eu acho que nesse ponto, né, acho que teve esse esforço, né? Primeiro, ali, né, no começo de 1900, né, acho que é Chiang Kai-shek, né, ele vai, né, até por causa da humilhação que a China teve, né, na guerra né, o Ocidente, né, de ter virado colônia inglesa, toda aquela questão, eles, né, ele tinha uma postura de que assim a medicina deles não valia nada e que eles tinham que buscar, né, as ciências ocidentais, então desde economia, poderio militar, né, e a medicina, né. E aí com a Revolução Cultural, né, como você falou lá em 1940, eles disseram assim, não, vamos resgatar a medicina chinesa. Então começa um movimento muito forte de resgate dessa medicina chinesa, mas uma tentativa de hibridização de diálogo. Então, alguns Na, termos ve- tradicionais, só concluir aí você fala. Por exemplo, Shen, né? Que pode ser entendido muito mais como algo mais sutil, espiritual. Tipo, nessa tradução já começa como mente, o lado psicológico, né? Alguns livros tentam traduzir isso fazendo uma analogia, né? O funcionamento neurológico, né? Então, né, tentando, né, aproximar da medicina convencional, né? E quem vai estudar medicina clássica vai entender o Shen como algo muito mais sutil, né, que tem outro entendimento, né? Que você pode eu comentar? queria só deixar claro uma coisa aqui, Daniel, é que assim, a gente fala, existe um erro muito grande cometido quando fala da Revolução Cultural. A Revolução Cultural para a medicina chinesa foi horrível. Ele extirpou os médicos. Mao Tse-tung, ele era contra a medicina chinesa, ele fazia parte dos que pensava que a medicina chinesa não prestava, que era uma coisa ultrapassada. Tem algumas frases que o Mao Tse-tung fala que eu não estou com elas aqui agora, mas assim são péssimas em relação à medicina chinesa. O que virou isso? Onde que a casaca virou? Foi depois que intitulou, que ele instituiu, né, eles perceberam que a China não tinha insumo suficiente para tratar a população. E aí eles tiveram que investir nos médicos de pés descalços. O Mao Tse Tung, cara, com a Revolução Cultural, ele matou as grandes mentes da medicina chinesa e ele investiu num povo que não tinha cultura. E quando eu falo assim, cultura a nível secundário, porque ele achava que o médico não precisava de estudar, que ele tinha que fazer aquela coisa básica da prática. E a medicina chinesa é muito mais de história, filosofia, é uma coisa muito mais refinada, né? Que não é basicamente só de tratar doença, né? É uma coisa que vai muito além de tratar apenas a doença. E nessa segunda parte que o Mao Tse Tung percebeu. E outra coisa, eles perceberam que eles estavam muito dependentes da Rússia. E aí, nesse ponto, o Mao Tse Tung começa a investir na medicina chinesa. Interessante, interessante. Mas acho que só, né, trazendo mais um ponto, é que com essa hibridização eles também começam um processo de exportação, né, da medicina chinesa, né? Então muitos países, né, da Europa, né, Itália, Espanha, entre outros, né, não quer dizer que só chegou assim, né? Mas é uma linhagem muito forte, né? Saiu da medicina chinesa a partir dessa medicina tradicional, né? Já a partir dessa reinterpretação, né, dos clássicos, desse entendimento de uma tradução para o Ocidente, né, tentando unir com uma biomedicina, né. Já algumas linhas, né, já são mais antigas, né. A linha francesa, né, lá do próprio Soulier de Morin, veio antes dessa revolução cultural, né, e aí bebeu mais dos clássicos, né. Então, assim, já tem uma linha, né, um pouco diferente, né. Então, para quem não conhece medicina chinesa, isso pode ser né, É, um pouco mais é uma coisa complicado, interessante. né. É um ponto interessante, Daniel, que a gente falar o seguinte: quando a gente fala, inclusive lá no o Luiz, que é do CMBA, que é o médico que falou antes de mim, ele falou de medicina chinesa e medicina tradicional. Eles evitam, os médicos no Brasil, eles não têm conhecimento histórico e eles evitam falar medicina tradicional chinesa, porque o tradicional emite a tradição, ao antigo. Só que, ao contrário, o tradicional emite a hibridização da medicina. Quando você quer falar medicina chinesa antiga, é medicina chinesa clássica, que é anterior à medicina tradicional chinesa,
que o Mao Tse Tung empregou. Nem isso eles sabem.